A TCL decidiu ser uma espécie de terceira via no mercado de TVs no Brasil, apostando em dois fatores para isso: preço e sistema operacional. A gigante chinesa anunciou há pouco tempo sua nova linha de TVs, e um dos modelos, a C715, já foi testada por aqui. Chegou a hora da P715, modelo de entrada da marca. Essa TV 4K substitui a P8M, anunciada no ano passado e que já foi testada por nós. Esse novo modelo segue a receita do televisor anterior, apostando forte num design parcialmente renovado e na facilidade de contar com o Google TV como sistema operacional e a possibilidade de usar controles de voz sem controle remoto. A TCL quer mostrar que está pronta para competir com concorrentes como Samsung e LG, que têm sistemas operacionais próprios. Será que a TCL P715 vale a pena? É o que você confere nessa análise do tudocelular.com. Assim como na geração anterior, a TCL emula o design de seus modelos mais avançados na TV de entrada e, para isso, são necessários alguns cortes. A parte traseira é basicamente idêntica à P8M. As entradas de energia e os cabos ficam posicionados de forma lateral, o que facilita na hora de passar os cabos. Mas a mudança mais sentida será na parte frontal. A P8M tinha bordas pronunciadas em plástico, o que acabava mostrando que era realmente um modelo de entrada. Mas isso foi resolvido com a P715. As bordas são mínimas e feitas por uma liga de metal fina, que dá uma sensação de tela infinita, embora a TV conte ainda com frames pretos laterais, assim como em smartphones. A borda mais acentuada é a inferior, mas sua construção é metalizada, com aspecto prateado que dá um ar mais premium. O logotipo da TCL é pequeno, feito em plástico cromado e brilhante, e fica posicionado de forma discreta na parte central. Logo abaixo dela, como já comentamos, na análise da C715, há uma espécie de Google Nest Mini achatado, que tem, inclusive, as luzes típicas da assistente de voz da gigante de Mountain View. Os pés são construídos em uma liga de metal e sua colocação é fácil, precisando de apenas uma chave Phillips para parafusar, e podem ser trocados de lugar. Não é uma base grande, como acontece em modelos de LG e Samsung, mas mesmo assim eles são firmes e mantêm a TV no local em que o usuário escolher sem trepidação. Para quem quiser pendurar na parede, há furos padrão VESA 200. Lembrando que a TV pesa 10 kg. Não há aqui nenhum gerenciamento de cabos e a divisão é simples. O cabo de energia fica do lado esquerdo e todas as demais conexões estão alocadas do lado direito. Isso significa na prática que se sua intenção é simplesmente colocar a TV para funcionar, os cabos ficarão aparentes. São apenas duas portas USB 2.0, três portas HDMI, sendo duas delas 2.0 e uma 1.4. Entrada para cabo óptico, entrada de 3,5 mm para som, porta-LAN para conexão com fio. São poucas entradas e na prática, se você utilizar um decodificador de TV por assinatura, um videogame e uma soundbar ou Blu-ray, não terá mais entradas HDMI disponíveis. Por outro lado, há Bluetooth, Wi-Fi de 2.0 GHz, que permite utilizar outros devices sem fio, o que acaba por compensar as poucas conexões da TV. Uma das portas HDMI é ARC, que proporciona maior qualidade de áudio. Há ainda um botão-chave para desligar o microfone, isso se você decidir não utilizar um dos principais atributos da TV, que é o comando de voz sem fio e sem necessidade de pegar em controles. E por falar em controle, a TCL utiliza o mesmo modelo da C715 nesse aqui, que também equipa a geração anterior da empresa chinesa. É um modelo Bluetooth minimalista que foca no uso do sistema em detrimento do controle de mídia. Na prática, é necessário usar os botões de navegação para entrar nos controles da tela ou dar play e pause em vídeos. Não há, por exemplo, um botão dedicado para o multi, ou seja, você perde alguns segundos se precisar simplesmente zerar o volume da TV. Por outro lado, há botão dedicado para Netflix e Google Play, decisão que leva em conta o hábito de consumo dos brasileiros. Há também um botão dedicado ao Google Assistente, Home, Voltar, um que emula um teclado virtual e outro de funções. Mas a maior parte do tempo você utilizará os botões Direcional e OK. O controle é alimentado por duas pilhas palito que vêm incluídas na caixa. A construção do controle é em plástico fosco, com botões de aspecto emborrachado com o mesmo tamanho e relevo. E suas dimensões são idênticas às do controle do Mi TV Stick da Xiaomi, que também utiliza Android TV.
A essa altura você já deve saber que a TCL trabalha com o sistema operacional do Google para as suas TVs. A opção da TCL é por um sistema consolidado e pela facilidade de utilizar controles de voz através da assistente da gigante norte-americana. Suas concorrentes diretas apostam em Tizen e WebOS. Não há grandes novidades aqui, porque é o mesmo sistema que equipa as demais TVs da TCL e também da Sony, e também o Mi TV Stick. É uma interface séria que privilegia a praticidade. Visualmente, a parte superior traz um menu de pesquisa via Google Assistente, opções de entrada, acelerador de sistema, menu de configurações e hora. Na primeira fileira, os principais aplicativos aparecem em formato retangular e a ordem de exibição deles pode ser customizada, bastando apenas apertar o botão OK por mais tempo para mudar seu lugar e, abaixo deles, opção de cards que exibem de forma mais detalhada as recomendações dentro de diversos aplicativos. É possível entrar em modo de desenvolvedor e, assim como acontece nos celulares, fazer uma série de personalizações. E isso cobra seu preço na lentidão do sistema. Por isso há inclusive um acelerador de sistema e depois de um longo uso você vai precisar dele. A principal novidade aqui está no uso de controles de voz sem a necessidade de pressionar o controle remoto. E aqui vai uma boa e uma má notícia. A boa é que ela dá mais praticidade ao uso, e a ruim é que na hora que você acionar o Google, todos os outros dispositivos vão ouvir antes da TV, o que torna a experiência um pouco incômoda. Há outra boa notícia por aqui, a adição do Work with Alexa. E não, a assistente concorrente não está integrada, mas é possível ligar e desligar o dispositivo com os comandos utilizados para a casa inteligente, algo que foi bastante utilizado em nossos testes. A terceira boa notícia é o Chromecast embutido, que permite espelhar conteúdos diretamente do celular para a TV. A oferta de aplicativos disponíveis na Google Play é grande quando comparada a outros sistemas operacionais, mas limitada quando comparada ao que o próprio Google tem a oferecer para celulares. É possível jogar na TV, em jogos que utilizem o próprio controle remoto ou gamepads, que podem ser facilmente conectados via Bluetooth. Para um modelo de entrada, a TCL conseguiu trazer qualidade surpreendente de som e imagem, com som estéreo turbinado com Dolby Audio e qualidade de vídeo certificada com HDR10+. As cores são vibrantes e vívidas, e há um nítido update quando comparada à P8M. O upscaling de conteúdos em Full HD deixa poucos ruídos visíveis, garantindo uma experiência de consumo de conteúdo de qualidade. O som é agradável e o volume em 20% já garante ouvir bem, no caso de uma sala de apartamento pequeno. Como falamos aqui de uma TV, o som privilegia o equilíbrio total, embora seja possível ajustar o som de acordo com as preferências nas configurações, com a possibilidade de utilizar perfis já pré-definidos. Há também bons upgrades em brilho e contraste, que deixam sua qualidade de imagem interessantes. Tons azuis e verdes ficam bem pronunciados. Para quem joga, ela tem taxa de atualização de apenas 60 Hz, embora haja um modo jogo dedicado. Talvez os donos de consoles mais avançados fiquem mais chateados, mas quem tem modelos anteriores jogará nela sem grandes reclamações. A P715 mostra que não é necessário gastar muito para ter uma TV 4K em casa com um visual bonito e tecnologias presentes somente em modelos mais caros. No varejo, a versão de 50 polegadas, que foi a variante testada pelo Tudo Celular, tem preço inicial de R$ 2.159, o que a coloca no interessante patamar de custo-benefício. Mas não espere por um portfólio completo de funções. Há pontos para melhorar naquela que é sua principal novidade, o uso de comandos de voz sem controle. E uma taxa de atualização maior seria uma novidade bem-vinda para os fãs das jogatinas. No mais, é um bom modelo dentro de sua proposta, que é o foco no baixo custo e ser uma TV 4K mais popular do mercado. Vale notar que o Work with Alexa é uma adição que poderia estar também nos modelos anteriores, já que depende essencialmente de software para rodar. E praticamente duplica as possibilidades de controle do dispositivo por assistentes de voz. De qualquer forma, te ajudamos a encontrar a P715 com as melhores ofertas na pauta completa em texto. Basta clicar no link que está aí abaixo. E também queremos saber sua opinião sobre o uso do sistema do Google na TV. Acha que é uma melhor solução que os rivais da Samsung e LG? Comenta aí. Eu vou encerrando por aqui. Um abraço e até a próxima.